Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 5 de maio de 2021, são 22 horas e 55 minutos. Lição 10 da classe de juvenis. Existem anjos e demônios? Começando respondendo a hora da revisão. Resposta número 1. Eles são reais, embora não possamos vê-los. Eles foram criados por Deus. Resposta número 2. Como espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Resposta número 3. Não. Ele os criou bons, porém com vontade própria, e alguns decidiram se rebelar contra o Criador. Resposta número 4. Longe de ser um mito, uma fantasia ou um produto da imaginação humana. Satanás é um ser real. Resposta número 5. Nossa guerra não é contra carne ou sangue, ou seja, não é contra pessoas. Temos que guerrear contra o diabo e seus mensageiros. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Aos Hebreus capítulo 1, versículo 14. Existem anjos e demônios? E qual é a diferença entre eles? Você sabe? Para começar, os demônios eles eram anjos, só que se rebelaram contra Deus e por isso são denominados hoje de demônios. E os anjos? Existem várias, na verdade, existem algumas hierarquias sobre anjos. Existem anjos, arcanjos, querubins e serafins. E você sabe diferenciar um do outro? Em rápidas palavras, anjo é o mensageiro, é aquele que leva a mensagem. No entanto, um anjo também pode matar. Um anjo matou 185 mil homens de guerra do rei da Síria. Então veja que ele, no arraial da Síria, veja que um anjo, somente um anjo, ele tem poder para matar 185 mil homens de guerra. Na verdade, um anjo pode matar todo mundo. Por quê? Porque o anjo é mais poderoso do que os homens. Tem também os querubins, que quer dizer louvor, é aquele que louva, é aquele que adora. O querubim é o da mais elevada hierarquia, é o anjo mais poderoso que existe, são os querubins. Satanás, por exemplo, ele era um querubim. Na verdade, ele continua sendo querubim, só que agora é um querubim caído. Os serafins é aquilo que queima. A única referência de serafins na Bíblia é Isaías capítulo 6, que quer dizer aquele que se purifica com fogo. O arcanjo, existe uma diferença entre a questão do arcanjo, porque há pessoas que acreditam que existe apenas um arcanjo, que no caso é o arcanjo Miguel, e há pessoas que acreditam que tem mais de um arcanjo. Ambas situações são possíveis, a Bíblia dá respaldo para ambas, mas geralmente é aceito que só existe um arcanjo, que no caso é Miguel. Entretanto, a Bíblia diz em Daniel 10:13 que Miguel é um dos principais. Se ele é um dos principais, então possivelmente há outros principais também, sendo ele o principal dos arcanjos. De qualquer maneira, independente da sua interpretação, do seu entendimento, se é um arcanjo ou mais de um arcanjo, a ideia é, arcanjo é aquele que guerreia, é o anjo de guerra, propriamente dito. Dito essas coisas, falei aí do anjo, arcanjo, serafins e do querubim, somente para você ter uma ideia. Que assim nós podemos compreender certos pontos, a gente consegue diferenciar um do outro, porque muitas vezes as pessoas falam sobre anjos e nós não temos muita direção, sobre o que é anjo. Por exemplo, os anjos também eles são imortais e também eles não têm sexo. O anjo ele não é nem masculino e nem feminino, ele não tem sexo. Entretanto, o anjo pode tanto se apresentar como forma humana de homem ou de mulher. Apesar que de mulher só existe uma referência que está no livro de Zacarias, no capítulo 9, versículo 5, que menciona anjos como mulher. Me parece que é a única referência que a Bíblia traz. Geralmente a Bíblia vai trazer sempre o anjo em forma de homem, que dá mais aquela ideia de autoridade, Introdução. Quem são os anjos? Quem é Satanás? Estas são algumas questões que serão respondidas nesta lição.
Na aula de hoje vamos estudar duas matérias da teologia sistemática, angelologia, estudo acerca dos anjos, e demonologia, estudo sobre Satanás e seus demônios. Vamos utilizar as escrituras sagradas para nos guiar. Não queremos nos perder pelo caminho no exagero. O estudo de hoje nos dá a oportunidade de colocar o diabo e sua turma em seu devido lugar, debaixo da autoridade e da soberania de Deus. Não podemos inverter os papéis. Deus deve ser o alvo maior de nossa atenção, devoção e conhecimento. Uma outra questão que me fez lembrar aqui é sobre... Acontece muito dentro das igrejas hoje o culto a anjos. A Bíblia condena a prática, está no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Muitas pessoas acabam cultuando o anjo. O anjo não aceita adoração. Um anjo, realmente, o anjo de Deus, ele não aceita adoração, porque ele reconhece que somente Deus é digno de toda adoração. Há alguns casos bíblicos que, quando fala o anjo do Senhor, se refere ao próprio Senhor. E quando se diz um anjo de Deus ou do Senhor, é um anjo que veio do céu, é um outro anjo, né? Um anjo propriamente dito. Mas quando se fala o anjo do Senhor, quer dizer diretamente que é o próprio Senhor. Entretanto, como há muitas divergências de traduções, nós não temos como ter clareza e certeza de qual texto está correto. Então nós temos uma certa dificuldade de saber quando o anjo é de fato do Senhor ou não, mesmo com a Bíblia dizendo que é o anjo do Senhor. Na verdade pode ser um erro de tradução e pode, no caso, ser o anjo do Senhor e não o anjo do Senhor. Mas as pessoas têm muito essa questão de adorar a anjos, falar, estar no culto e dizer que tem anjo aqui, tem anjo ali, e às vezes eu tenho a sensação de que deixaram Deus sozinho lá no céu sem anjo nenhum, e olha que tem muito anjo. Eles são incontáveis, não dá para contar. Mas eles falam tanto sobre o anjo e não falam nada do Senhor Jesus, falam tanto de anjo e não falam nada sobre Deus. E eu fico pensando, gente, não há uma possibilidade disso. O anjo não aceita a adoração. Anjos, mensageiros de Deus. Os anjos são seres obedientes, reverentes, sábios, mansos, poderosos, santos, numerosos, imortais. É difícil de definir os anjos, porque, na bem da verdade, talvez seja o assunto mais complexo da Bíblia. Porque quanto mais se estuda os anjos, mais dúvidas aparecem. Agora, em partes gerais, o anjo, além das coisas que eu já falei, eles são obedientes, eles são sábios, eles são reverentes, são imortais. E o anjo, ele também, ele tem personalidade, ele tem vontade própria, ele tem livre-arbítrio. Tanto tem livre-arbítrio que uma terça parte dos anjos, apesar que isso pode ser uma forma metafórica de dizer, pode não ser ao pé da letra, porque como a Bíblia diz que eles são incontáveis, como você vai contar uma terça parte daquilo que é incontável? Não dá para ter uma certeza. Mas geralmente se fala disso porque há uma passagem bíblica no livro de Apocalipse, que eu vou deixar a referência, não me lembro agora da referência, mas vou deixar a referência aqui na descrição, que fala da terça parte dos anjos. Então, por conta disso, traz-se a ideia de que uma terça parte dos anjos se rebelaram contra o Senhor. E por que se rebelaram? Porque eles têm livre arbítrio, eles têm direito de escolha, eles são livres para escolher o que eles quiserem. Então, no caso, o Satanás, que quis ser igual a Deus, que quis ser semelhante a Deus e não maior, como muita gente pensa, ele não quis ser maior do que Deus, ele quis ser igual a Deus, ele, com a sua força de persuasão, persuadiu todos esses anjos, e esses anjos se transformaram em demônios justamente porque tem um livre-arbítrio. Então o anjo, ele tem livre-arbítrio. Há duas questões sobre anjos que falam que não é verdade. A primeira está no livro de Gênesis, capítulo 6, que dizem que os anjos tiveram relações sexuais com as mulheres. Isso não é verdade. Até porque, como eu já falei anteriormente, o anjo, ele não tem sexo, ele não é nem macho e nem fêmea, né? Ele não é feminino e nem masculino. Mas ali é uma passagem que fala dos descendentes de Caim, que seriam os filhos do homem, e os descendentes de Abel, que seriam os filhos de Deus. Não tem nada a ver com anjo. Uma outra questão que ensinam errado é que dizem que, em 1 Pedro 1,12,
diz que os anjos quiseram pregar o evangelho. Isso também não é verdade. Na verdade, isso não é nem uma questão disso ou daquilo. Isso é uma falta de interpretação do texto mesmo, porque a princípio, quando se olha o texto, realmente dá a ideia de que os anjos queriam pregar o evangelho, mas não, eles queriam compreender o evangelho. Isso seria o mais correto de dizer. Em outras palavras, em suma, o anjo ele é um ser imortal, invisível, não tem sexo, ele é manso, ele é mais poderoso do que o homem e ele tem vontade própria. Apesar que ele obedece a Deus, ele é obediente ao Senhor, mas ele tem livre arbítrio. O ministério dos anjos. Já em um Novo Testamento, anunciaram o nascimento de Jesus, estiveram presentes no seu ministério e o acompanharão na sua segunda vinda visível. Os anjos, eles estão no ministério de Cristo. Quando Jesus foi tentado, por exemplo, no deserto, no livro de Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. Os anjos, eles sempre têm uma forma, eles sempre aparecem em forma humana para o homem, justamente para que ele compreenda. Em alguns casos, é claro que ele virá como um anjo celestial de fato, propriamente dito. Ele virá como ele o é, um ser de luz, né? Isso a todos os anjos. E possivelmente uma outra questão também sobre a questão dos anjos é sobre as asas. Os anjos, quando aparecem com asas, é mais para dar ideia, para nos dar a ideia ou a compreensão de que eles são mais poderosos do que nós. Porque o anjo ele não precisa de asa para voar. Um bom exemplo disso é o que diz lá no Salmos 91, que diz que Deus tem asa. Mas nós sabemos que Deus não tem asa. Então a asa aqui é mais, como se fala asa de anjo, é mais no sentido figurado, é mais para a gente compreender que eles são maiores do que nós. Então os anjos eles têm um ministério de obediência e de servir a Cristo aqui, propriamente dito, e também aos homens. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Então veja que os anjos ele têm essa participação conosco diretamente. Quando Jesus, quando foi antes de Jesus nascer, foi um anjo que apareceu a Maria para dizer a ela que ela seria a mãe do Salvador. Então veja que desde o início os anjos sempre estarão com o ministério do Senhor e certamente eles também estarão conosco. São uns conservos nossos. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas nós, homens, iremos julgar os anjos. O diabo e os demônios. Deus não criou os demônios, nem tampouco Satanás. Segundo a Bíblia, o Senhor criou anjos e todos essencialmente bons, os quais tinham por finalidade honrá-lo, glorificá-lo e cumprir os seus desígnios. Entretanto, a partir de um ato consciente e livre, o orgulhoso Lúcifer desejou ser como o Altíssimo. Uma questão aqui fala sobre Lúcifer, apesar que fica para a gente fica bem claro, é entendível, né? Vamos botar assim, né? A gente compreende, não fala entendível, gente, por favor. Fica claro para nós que Lúcifer é o nome de Satanás. Entretanto, Lúcifer não aparece nos escritos originais. Lúcifer foi um nome que veio muito depois. Veio até outros nomes também, mas geralmente as pessoas acreditam que o Lúcifer é de fato o nome de Satanás, mas a Bíblia não registra o nome Lúcifer. Isso eu digo no original, né? Talvez na sua Bíblia, talvez até tenha alguma tradução que tenha o nome, mas o original, grego, hebraico e aramaico, não aparece o termo. Deus criou eles bons. Deus não criou os demônios. Deus não criou Satanás. Deus cria aquilo que é bom. Então veja que, justamente pela questão deles terem liberdade de escolha, eles escolheram se rebelar contra Deus e por isso foram lançados no fogo. Vamos botar assim, outra questão também, que isso é mais uma questão figurada, porque o inferno ainda não foi inaugurado. A Bíblia vai dizer que os demônios eles estão pairando nas cidades, nos lugares celestiais, né? Então veja que eles estão no espaço, eles ainda não foram lançados no inferno, ainda o serão. Então veja que o Senhor
criou todos eles bons, mas o orgulho de, vamos colocar Lúcifer, né? O orgulho de Lúcifer fez com que ele desejasse ser igual a Deus e deu-se a consequência desse pecado da soberba de Lúcifer. Por isso que geralmente, quando a Bíblia diz que rejeita ao soberbo, muito provavelmente deve ser porque faz lembrar da soberba de Lúcifer. Então, por isso que Deus não gosta daquele que é soberbo. Deus se agrada daquele que é humilde e humilde de coração. Uma guerra espiritual. Nesta luta não devemos subestimar o nosso adversário, acreditar que ele não existe, que é uma fantasia ou até mesmo um ser fraco. Satanás é um anjo caído, astuto, sutil, inteligente, forte e malvado. Por outro lado, também não podemos superestimá-lo, ou seja, colocá-lo em pé de igualdade com Deus ou falar mais dele do que de Cristo. Há alguns ensinamentos errados sobre a pessoa do adversário, que muitas das vezes fala que o diabo sabe quando Jesus virá. Bom, o diabo não sabe. Deixa isso claro, tem que deixar isso claro. Jesus certa vez falou que somente o Senhor, somente Deus sabe que dia que Jesus virá. Naquela colocação, Jesus falou que somente Deus saberia, porque Jesus estava falando como homem e não como Deus. Mas Jesus, sendo Deus, como diz João 10:30, ele certamente sabe o dia da sua volta. Mas não o adversário. E muitas pessoas dão muita ênfase ao adversário, colocam poder demais no adversário, que o adversário é isso, que o adversário é aquilo. Há aqui dois pontos. O adversário, ele não é maior do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não é mais poderoso, longe disso. Mas por outro lado, como eu falei no início, Lúcifer, ele é um querubim. E o querubim é o mais poderoso dos anjos. Então é claro que ele é forte. É claro que ele tem força. Ele é astuto. Ele é inteligente. A Bíblia diz em 1 Coríntios 4:4, que ali fala de Satanás, é outra questão também que as pessoas acham que é Deus, mas ali não é Deus, é Satanás. Diz que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Isso é a força de persuasão de Satanás. Satanás sabe persuadir, Satanás sabe enganar. E muitas pessoas caem na armadilha do diabo porque acham que está fazendo uma boa coisa e na verdade está sendo instrumento do diabo para destruir pessoas. Então veja que nós não podemos superestimar o adversário, mas também não podemos dizer que ele é fraco, porque ele não é. Outra questão sobre a questão de Satanás, a Bíblia diz no livro de Judas, deve ser versículo 9, que o arcanjo Miguel brigava com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Você observa que o arcanjo disse, apesar que o arcanjo é um anjo de guerra, ele disse o que para Satanás? O Senhor te repreenda. E por que isso? A razão mais provável de ser é porque o arcanjo, ele reconhece que o querubim, numa hierarquia, está maior do que ele. É claro que Deus pode dar esse poder para o arcanjo, para que o arcanjo viesse derrotar Satanás naquela ocasião. Entretanto, Deus agiu dentro da sua justiça, para que assim o Satanás não pudesse ter como querer enfrentar a Deus. Esse arcanjo só me venceu porque tu deu poder para ele, que ele não tem algo assim. Porque o Satanás, ele é astucioso. E muitas das vezes ele é atrevido. Você vê que no livro de Jó, ele foi ter com Deus junto com os anjos. Ele é atrevido. Então veja que nós devemos ter cuidado com o adversário. A Bíblia diz que nós temos que resisti-lo na fé, para que ele venha fugir de nós. Mas o Senhor esmagará ele debaixo dos nossos pés, como diz aos Romanos capítulo 16, versículo 20. Então você também não pode pensar que o Satanás está debaixo do seu pé, que você vai fazer isso, que você é mais poderoso do que ele. Não, você não é. O Senhor Jesus é mais poderoso do que ele, não você e eu. Então nós precisamos ter cuidado e não brincar com o nosso adversário. Para concluir, os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Embora na maioria das vezes os anjos não sejam vistos por nós, eles estão sempre presentes cumprindo as ordens do Criador e nos guardando.
Não devemos, em hipótese alguma, adorá-los, ordená-los ou cultuá-los, pois são criaturas como nós e adoram unicamente a Deus. Como eu já falei no início, o anjo ele não aceita a adoração. É possível, em alguns casos muito pontuais, muito específicos, um anjo aparecer até para você. É possível, mas é algo um pouco raro. Há algumas aparições fantasiosas em rede social, internet. As pessoas costumam muito dizer, falar que o anjo fez isso, que o anjo fez aquilo, mas o anjo ele não aparece assim, até porque o anjo ele é invisível. Ele só aparece se ele quiser aparecer, se for realmente necessária a aparição dele. Se não for necessária a aparição dele, ele, por exemplo, ele está aí ao seu lado e você não o vê. Por quê? Porque ele não se faz necessário ele aparecer para você. Mas se for o caso dele, por alguma razão, ele ter que aparecer, ele certamente aparecerá e certamente, muito provavelmente, será em forma de homem e com asas. Mas se você tiver na dúvida entre ele ser realmente um anjo do Senhor ou não, você estiver temeroso e quer saber se de fato ele é um anjo de Deus, faça com que você faça uma reverência para ele. Insinue que você vai fazer uma referência para ele. Vai ficar de joelho diante dele, por exemplo. Se ele não te recriminar, se ele não fazer com que você pare, ele não é um anjo de Deus. Porque se ele for um anjo do Senhor, assim que você querer se inclinar para ele, ele vai te repreender na mesma hora e vai dizer: não, honra somente a Deus. Adore somente a Deus. Porque eles sabem que somente Deus é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. E até os próprios anjos adoram o Senhor de dia e de noite, todos os dias, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eles sabem o poderio do Senhor. Eles reconhecem que Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Então, por isso eles não aceitam a adoração. Então, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você continue indo para a Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!